Bom dia, meus irmãos, meus amigos, ouvintes deste canal, vocês que têm estado comigo estudando a Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, vamos dar início a mais uma jornada de trabalho, né? Muitos até já trabalharam ontem, né? Mas normalmente a grande maioria começa a trabalhar na segunda-feira. Eu quero desejar a vocês uma semana cheia da graça de Deus, com a presença de Deus. E vamos nos ater à palavra que hoje eu vou dar continuidade falando sobre bênçãos e maldições. O texto hoje está em Romanos capítulo 1, do versículo 18 a 31. Nós vamos falar sobre dois assuntos bem interessantes e que são muitos discutidos e muitos criticam muito. Mas nós que conhecemos um pouquinho, eu digo um pouquinho, irmãos, porque todos os dias nós estamos aprendendo com Deus, com a sua palavra. Você quer crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós todos precisamos nos ater àquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia sempre foi e sempre será um livro que nos esclarece sobre todos os assuntos que nós precisamos, desde ciências, matemática, geografia, história, tudo que você possa imaginar tem na Bíblia. É um livro que supera todos e qualquer livro na face da terra. Então, o autor da Bíblia é Deus. O Espírito Santo instruiu a homens como você e eu, mas que foram cheios do Espírito Santo, tiveram revelações de Deus pelo Espírito Santo para escrever esse livro, que chegou até você e até mim. Essa palavra, o homem, ninguém pode destruí-la. Ela é imbatível, invencível. Eu costumo dizer, irmãos, que ela é como a lei da gravidade que não tem como se mudar. Ela é eterna. Sabe por quê? Porque a Bíblia, a palavra escrita, ela é o próprio Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo, como fala no livro de João. O Verbo, né? Lá no capítulo 1 de João, a Bíblia fala isso para nós, que a Bíblia é a palavra escrita. Em João, no quarto evangelho de João, você vai encontrar essa narrativa falando sobre Jesus, a palavra escrita. Eu vou até ler para você, que fala assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Amém? Só até aí. Se você deseja ter mais conhecimento sobre a palavra de Deus, você tem que estudá-la. E não leia a Bíblia como se fosse um livro comum, não. Ela é a palavra do Deus eterno. Ela é eterna, ela é Jesus Cristo de Nazaré, a palavra escrita, que tem que estar escritas, irmãos, nas tábuas de carne do nosso coração. E quando você lê-la, for estudar a Bíblia, você vai orar e você vai pedir ao Espírito Santo, que é o agente da palavra de Deus, para que ele traga revelação, sabe? Discernimento, sabedoria, inteligência espiritual, para que você possa não só entender mentalmente, não, você vai entendê-la pelo Espírito, porque a palavra de Deus é Espírito e vida para quem permite que ela entre no seu coração. Amém? Eu deixo esse conselho. Hoje nós vamos falar sobre dois temas: sexualidade adoecida, conforme está na Bíblia, na palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 1, que também eu quero dividir com vocês essa palavra, ela fala que Deus deixou mandamentos para nós como homens e mulheres de Deus,
biblicamente falando. E a Bíblia fala aqui nesse capítulo 1, do verso 18 ao verso 31, eu peço que você leia para que você tenha entendimento da palavra de Deus. Não é o que o mundo dita hoje em dia. No mundo, a Bíblia fala para nós que, generalizando, porque nós estamos estudando, os homens, né, a tecnologia, tudo que nós vivenciamos nesse mundo tão moderno, quer, assim, mudar, quer descaracterizar tudo aquilo que Deus nos ensina pela sua palavra. E aqueles que não creem em Deus, que não creem na palavra de Deus, que acham que a Bíblia é um livro já assim, né, superado, um livro antigo, falam tantas coisas, irmãos. Vamos ficar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque nós cremos em Deus. E porque nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, a voz de Deus, a boca de Deus que fala conosco. Então, eu quero falar sobre sexualidade. A Bíblia fala, em Romanos 1, 27, fala assim para nós: e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens. Aí você também pode colocar mulheres, porque você vai ler no texto que eu deixei escrito, no capítulo 1, do verso 18 a 31, homens é generalizando na Bíblia, né? Quando ele fala de homem, ele fala de mulheres também. Então ele fala assim, é, vou voltar a repetir. E semelhantemente também os homens, né, homens e mulheres, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Então, amados, aqui nós vemos claramente o que hoje nós convivemos com tantas coisas contrárias àquilo que Deus nos ensina e aquilo que Deus criou. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem e criou também os animais, ele criou macho e fêmea. Basta isso para você entender o princípio da palavra de Deus. Então, não deixe de ler capítulo 1, verso 18 a 31 de Romanos. Amém? A outra palavra que eu quero deixar para vocês, que é outro hóspede que bate no coração da gente, é o roubo através dos dízimos. A palavra de Deus fala assim para nós, em Malaquias 3, do verso 8 ao 9. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Amados, nós precisamos abrir a porta do nosso coração para que o Espírito Santo ele entre, faça morada e frutifique os frutos do Espírito na sua e na minha vida. Então, o nosso coração vai estar cheio de amor, de paz, de longanimidade, bondade, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Enfim, os frutos do Espírito Santo são evidências de que o Senhor Jesus é quem tem o trono do seu coração. Amém? Eu disse para você que além de o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ter e deve ter no seu e no meu coração o primeiro lugar, porque nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus. Então, o nosso coração também, além de ter portas, como eu disse logo no começo desse estudo, né? Para quem você e eu vamos abrir a porta do nosso coração, ele também tem um trono, aonde Jesus está sentado, entronizado. Ele é o rei do nosso coração. E você e eu também. É maravilhoso demais, porque no livro de Efésios, irmãos, a Bíblia diz que nós temos também um lugar de honra com Jesus Cristo.
lá nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele fala para nós que nós estamos juntamente com Jesus assentados nas regiões celestiais, reinando com Jesus. Pense nisso. Essa é a revelação da palavra de Deus para você e para mim. Nós também estamos assentados com Jesus Cristo, reinando sobre. Pensa nisso. Reinando sobre principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, desse século. Então, e tudo isso é para louvor e glória do nome do nosso Deus, o Pai. Nós temos a redenção por meio do sangue de Jesus. E Jesus conquistou para você e para mim essa posição no mundo espiritual. Em nome de Jesus, creia no poder da palavra. Creia no amor de Deus. Creia nas verdades da palavra de Deus. Você e eu que cremos na palavra de Deus, que cremos naquilo do sacrifício de Jesus Cristo, nós vamos nos ater a todo ensinamento da palavra de Deus. E não vamos permitir, amados, que a nossa mente seja bloqueada. Porque a mente do homem é um campo de batalha. É onde o inimigo das nossas almas quer se instalar, quer dominar. Porque quando ele domina a mente do ser humano, ele tem o controle de todas as nossas ações, atitudes, pensamentos. Mas nós estamos todos os dias vencendo essa batalha nas nossas mentes, orando, buscando a presença de Deus. E é assim que nós vamos nos comportar. Eu deixo essa palavra para você neste dia, em nome de Jesus. E amanhã temos mais estudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde no seu coração a palavra de Deus e não deixe de ler esse texto do capítulo 1, que eu disse a vocês de Romanos, do capítulo 1 de Romanos, verso 27, de 18 ao 31. Deus abençoe seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?